Vamos continuar com Jesus e com os discípulos neste dia de sábado. Pela manhã eles foram à sinagoga e nós estudamos ontem o que aconteceu lá na sinagoga. Agora ele foi para a casa dos amigos. Ele foi almoçar na casa dos amigos. Vejam lá, Marcos capítulo 1, nós vamos ver dos versos 29 até o 34. Primeiramente até o verso 31. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então ele, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Eles foram para a casa dos amigos. Jesus foi para a casa dos discípulos, para a casa de Simão e de André. Era o almoço do sábado, era uma reunião da família. Como fazemos hoje, não, irmãos? Nossos almoços de sábado, nossos felizes almoços de sábado, junto com os familiares, junto com os queridos, junto com os irmãos da igreja. E agora, então, Jesus estava lá. Mas o que acontecia? Lá tinha um problema. A sogra de Pedro, a sogra de Simão, estava adoentada. O que o Senhor Jesus fez? O que o Senhor Jesus faz sempre quando ele vem, sempre quando ele está nos lugares, a sua ação curadora, a sua intervenção curadora. O Senhor Jesus o tomou pela mão e a curou, e a febre cessou. Uma cura, uma bênção de cura na casa de Simão. É o que Jesus providenciou. E assim que ela foi curada, assim que ela passou a se sentir bem, o que ela fez? Passou a servi-los. O desejo de servir. Quando nós somos atendidos pelo Senhor Jesus, nós temos o desejo de servir. E foi o que aconteceu com a sogra de Pedro. Mas o sábado está passando e está chegando agora o pôr do sol. Veja, irmãos, o sábado para os judeus era um dia feliz, mas também era um dia difícil, era um dia de muitas restrições. Não podia fazer quase nada, tinha um monte de não fazer, um monte de restrições, que tinham sido originadas com o objetivo de observar e guardar o sábado, mas que tinham se tornado opressoras, fazendo com que o sábado fosse também um dia difícil de ser observado. Mas agora vejam lá, versos 32 a 34. À tarde, ao cair do sol, quer dizer, no pôr do sol, no final do sábado, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Lembram-se o segredo messiânico? O Senhor Jesus não queria que os endemoninhados falassem que eles haviam sido libertos pelo Messias. Mas você pode perceber aqui, esse sábado foi um sábado intenso para o Senhor Jesus. Primeiro na sinagoga, depois na casa de Pedro, e depois ainda na casa de Pedro, agora atendendo a cidade. Vou ler um parágrafo da nossa lição. Jesus, contudo, não havia encerrado suas atividades naquele dia. Depois do pôr do sol, muitos foram à casa de Pedro para serem curados, por terem visto o que tinha acontecido na sinagoga, ou por terem ouvido falar disso. É claro, irmãos, o que tinha acontecido na sinagoga, algo que maravilhou as pessoas, correu agora, de boca em boca. E eles foram em busca de Jesus para serem curados. Ainda que Jesus não tivesse problema em curar no sábado, as pessoas demoraram para ir a Jesus em busca da cura por causa das horas do sábado. Os leitores de Marcos observavam o sábado. E veja, irmãos, ainda as coisas não se podiam nem curar as pessoas no sábado. E é por isso que a Bíblia diz assim, que foi depois, ao cair da tarde, ao cair do sol, é que eles foram procurar Jesus para serem curados. Nós vemos lá no verso 34, também expeliu muitos demônios. A luta de Jesus contra os demônios, irmãos, era uma luta incessante, uma luta constante. Marcos 1, 23, nós vemos assim,
O mal estava presente desde o início do ministério de Jesus. Marcos 1,34. Ao contrário dos líderes de Israel, os demônios reconheceram a verdade sobre Jesus e sua identidade. E o verso 24, Jesus sempre vencia os demônios. A vida de Jesus, irmãos, foi uma vida de luta contra o mal. Uma vida de luta contra o inimigo, batalhas constantes contra o inimigo. Vou ler ainda um parágrafo do comentário de professores da nossa lição. Considere esse estudo perspicaz sobre a libertação do endemoniado na sinagoga. É um texto do pastor Ricardo Aguilar. Jesus tem o poder porque é o Filho de Deus, o ungido de Deus, possuído pelo Espírito Santo. A palavra de Jesus torna eficaz a soberania de Deus. O espírito imundo opõe-se a essa sabedoria, a essa soberania e desafia Jesus, ao mesmo tempo que profana o recinto sagrado da sinagoga. Ele está se referindo ao endemoniado lá da sinagoga. Os demônios podem protestar, mas são incapazes de impedir que a soberania de Deus se espalhe rapidamente por meio do poder libertador da palavra de Jesus. Jesus, aquele que veio para estabelecer o reino de Deus, é supremo acima de todos os espíritos demoníacos. O seu domínio é domínio eterno, conforme Daniel 7,14. Seu domínio inclui a supremacia sobre os poderes do mal, sobre os poderes terrestres e sobre as forças espirituais do mal. No Evangelho de Marcos, Satanás é designado como um inimigo derrotado. A derrota dos endemoniados, dos espíritos imundos ao longo da vida de Jesus, atesta que Satanás sempre foi, é e será derrotado por Jesus. Essa é a nossa segurança, irmãos. Nós estudamos no trimestre passado, estudamos muito sobre o conflito cósmico, o conflito na qual nós estamos também imersos. Mas a segurança, o Senhor Jesus sempre venceu o mal. O Senhor Jesus sempre derrota e derrotará os poderes de Satanás. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa ter tranquilidade. Tranquilidade em saber que estamos numa luta, mas uma luta que já tem um vencedor consolidado, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu para possibilitar a cada um de nós a vitória e a vida eterna.